De volta com o Esporte Espetacular, reforçando o convite que hoje, a partir de 15h45 da tarde, a torcida do Cruzeiro vai poder reviver a emoção do bicampeonato da Libertadores aqui na Globo. A vitória sobre o Sporting Cristal na final de 1997. Mas 23 anos depois, a realidade do Cruzeiro é bem diferente. Rebaixado à Série B, com um rombo de 800 milhões de reais, o clube essa semana elegeu um novo presidente. Ele assumiu um ano depois da reportagem do Fantástico, que mostrou uma série de desvios financeiros. Você vai ver agora como anda a investigação, que apontou novas irregularidades. Um clube fora de ordem, com eleições em meio à pandemia. Na votação que elegeu o advogado Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, torcedores desrespeitaram o isolamento social para protestar contra ex-dirigentes. Vários deles foram hostilizados na sede do clube na última quinta-feira. Vagabundo, safado, seu desgraçado! O Cruzeiro caminha rumo ao centenário, vivendo a maior crise de sua história. Desde as denúncias mostradas pelo Fantástico há quase um ano, mais de 50 testemunhas e pessoas ligadas à gestão do ex-presidente Wagner Pires de Sá prestaram depoimento às autoridades. Em julho do ano passado, uma operação de busca e apreensão em endereços do clube e de ex-dirigentes trouxe mais elementos às investigações, que correm sob sigilo. A Polícia Civil, que já apurava suspeitas de falsificação de documentos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, passou a investigar outro possível crime, a rachadinha. As suspeitas estão em contratos de renovação, compra e venda de jogadores. Um dos documentos pedidos pela Polícia Civil ao Cruzeiro é o da venda do lateral Mike ao Palmeiras, realizada em 2018. Pelo esquema, o clube pagaria comissões a intermediários e empresários de jogadores. Parte do dinheiro seria repassada aos ex-dirigentes envolvidos nas negociações. A polícia também suspeita de rachadinha no contrato que a antiga gestão fez com o empresário Cristiano Richard. No ano passado, a reportagem do Fantástico mostrou que o clube negociou parte dos direitos econômicos de jogadores para pagar uma dívida com o empresário, incluindo o Estevão, o Messinho, hoje com 13 anos, um dos principais talentos da base cruzeirense. A Lei Pelé e o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbem negociação de menores de idade. A investigação continua. Na CBF, pela seção de direitos econômicos à pessoa física, já que a FIFA só permite que clubes tenham esses direitos. E na Polícia Civil, que apura se parte do dinheiro pago a Cristiano Richard teria sido repassado no esquema de rachadinha a Sérgio Nonato, então diretor-geral do clube, e a Itair Machado. O ex-vice-presidente de futebol, ovacionado por jogadores na comemoração da conquista do Campeonato Mineiro de 2019, é um dos principais alvos das investigações. A conclusão do inquérito policial, que será em breve, não significa que as investigações serão encerradas, pois, como o próprio nome da operação disse, foi só o primeiro tempo. A apropriação indébita e formação de uma organização criminosa também estão entre as suspeitas da polícia e do Ministério Público. A expectativa tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público é que seja possível a conclusão, ainda que parcial, das investigações com a adoção de alguma providência, sem prejuízo da continuidade das investigações em relação a alguns fatos específicos que mereçam melhor apuração. Depois de um ano de investigações, ninguém foi denunciado, julgado ou preso. Por enquanto, só o clube e a torcida foram punidos. A crise nos bastidores virou rebaixamento no campo. O Cruzeiro está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai começar a Série B com menos 6 pontos. Punição da FIFA por uma dívida que não foi paga. Em 2016, o clube contratou o meio-campo Denilson, do Al-Wahda, dos Emirados Árabes. Valor do negócio, 850 mil euros, cerca de 5 milhões e 700 mil reais. Os cofres que pareciam cheios para contratar grandes jogadores nas gestões dos ex-presidentes Gilvan de Pinho Tavares e Wagner Pires de Sá ficaram vazios. E o conselho gestor, que administrou o clube nos últimos 5 meses, depois da renúncia da antiga diretoria, não conseguiu honrar a dívida. A gente estava ainda fazendo todas as tentativas junto ao clube credor, no sentido ainda de fazer um parcelamento. Mas nós não conseguimos levantar o dinheiro. O Cruzeiro ganhou um novo prazo, de 5 meses para pagar o que deve. Se der mais um calote,
pode ser rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. A FIFA pode impor novas punições. Em 2014, o Cruzeiro contratou o atacante William, hoje no Palmeiras, e ainda deve 10 milhões e meio de reais ao Zorya, da Ucrânia. O prazo para pagar vence na próxima sexta-feira. O balanço de 2019, publicado pelo clube na quarta-feira, ajuda a entender essa situação. A dívida total ultrapassa 800 milhões de reais. Só no ano passado, o déficit foi de 394 milhões de reais. Eu tenho no meu arquivo cerca de 600 balanços financeiros de clubes de futebol brasileiros, fora os estrangeiros. O mais antigo é de 1943. Eu nunca vi um balanço tão ruim, tão assustador, tão pavoroso quanto o do Cruzeiro de 2019. Uma empresa de investigação administrativa foi contratada pelo Conselho Gestor. O relatório aponta possíveis irregularidades cometidas na gestão do ex-presidente Wagner Pires de Sá. Entre os mais de 80 mil reais gastos entre 2018 e 2019, chama a atenção uma despesa realizada com o cartão de crédito corporativo nesta casa de entretenimento adulto, na cidade do Porto, em Portugal, em maio de 2018. A conta, 565 euros, cerca de R$ 2.600 na época. Nas redes sociais, fotos mostram shows, eventos com dança e festas temáticas no local. O ex-presidente Wagner Pires de Sá justificou a despesa. E esses gastos foram só com comida, Wagner? Esses gastos, você lembra? Só comida. Se fosse mesmo negócio lá no exterior, isso aí pelo que eles falam aí, você fica parecendo casa de negócio. Uma mulher lá é $1.000, $2.000. Entendi. Não existe isso, foi só comida, um jantar. O que o clube amplamente deseja nesse momento é o ressarcimento aos seus cofres de tudo que foi, de forma indevida, retirada dos cofres do clube. Ou o clube vai passar os próximos 10, 15 anos com orçamentos muito modestos, com muita austeridade, guardando dinheiro e pagando suas dívidas, renegociando, tentando descontos, ou ele entra num processo de falência, vende seus bens e tenta inclusive vender o próprio clube, porque o buraco que enfiaram o Cruzeiro no ano passado é incomparável em relação a qualquer outro envolvendo clubes de futebol no Brasil. A má gestão levou o Cruzeiro a perder jogadores. Com atrasos nos salários, 6 atletas buscaram a justiça para deixar o clube. Entre eles, o goleiro Rafael, Thiago Neves e Fred. A coleção de processos é grande. Nessa semana, o técnico Mano Menezes acionou o clube para cobrar uma dívida de mais de 5 milhões de reais. E para enxugar gastos, 110 pessoas foram demitidas. Quando olha para o futuro, o Cruzeiro ainda enxerga parte do passado. O novo presidente, Sérgio Santos Rodrigues, teve apoio de 2 ex-presidentes. Gilvan de Pinho Tavares, um dos responsáveis pelo aumento da dívida do clube nos últimos anos, e Zezé Perrella, que era o gestor do futebol no rebaixamento para a Série B, no fim do ano passado. Nas eleições anteriores, em 2017, Sérgio era candidato, apoiado por Perrella. Todo mundo acerta e erra. Eles cometeram alguns erros, certamente, mas também tiveram muitos acertos para o Cruzeiro. Eu, como presidente do Cruzeiro, tenho certeza que eu vou errar, como conselho gestor errou. Então, o importante, o que não pode ter é irregularidade. Acho que essa é a grande questão que a gente hoje combate, vai combater sempre, né? Ficando comprovado dentro do Cruzeiro isso, mas a nossa gestão ela é comprometida com seus projetos. Sérgio Santos Rodrigues vai ficar no cargo até o fim do ano, cumprindo o restante do mandato que era de Wagner Pires de Sá, que renunciou em dezembro do ano passado. Além de buscar recursos para pagar as dívidas na FIFA, o novo presidente precisa colocar em dia a folha de pagamento do clube. Já são 2 meses de atrasos nos salários dos jogadores. No campo, ídolos como o goleiro Fábio, o zagueiro Léo e o atacante Marcelo Moreno lideram a equipe do técnico Enderson Moreira, que ainda nem estreou no comando do time. O Cruzeiro também aposta em jovens da base, como o meia Maurício e o zagueiro Kaká. A missão é levar o clube de volta à primeira divisão. Um passo importante para superar toda essa crise. Uma página que o clube ainda vai levar tempo para virar. Itair Machado e Sérgio Nonato, ex-dirigentes do Cruzeiro, disseram em nota que nunca foram beneficiados em contratos entre o clube e empresários. O ex-presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, afirmou em uma carta aberta que, abre aspas,
Querer atribuir à minha gestão todas essas loucuras financeiras da irresponsável e temerária administração da era Wagner, bem como a perda de pontos no campeonato nacional, é injusto. Fecha aspas. Já o empresário Cristiano Richard não respondeu à nossa produção. Hoje à tarde...